Oi, gente, mais uma videoaula, né? Nessa altura do campeonato, a comunidade científica já aceitava de forma inconteste a ideia de que o elétron seria uma onda, né? Se o elétron é uma onda, como nós já vimos nas nossas aulas, né, toda onda se caracteriza por ter uma função de onda, uma função matemática que descreve essa propagação ondulatória, e essa função matemática deve satisfazer a uma equação de onda, a equação de onda do elétron. E é isso que nós veremos na aula de hoje, né? Equação de Schrödinger é o nome da equação de onda do elétron. Vamos então à nossa videoaula de hoje. Lembrando então da dualidade onda-partícula, né? Que o de Broglie então tinha colocado de forma muito clara, de que o elétron possuiria as características ondulatórias. Então o elétron ele não somente poderia ser visto como uma partícula, mas também teria toda a característica de uma onda de elétrons, com comprimento de onda e uma frequência. E mais que isso, essa onda de elétrons deveria ser descrito por uma função matemática, a função de onda do elétron, e essa função matemática, a função de onda do elétron, deve satisfazer uma equação diferencial, que é a equação de onda do nosso elétron. Então vamos lá. A equação de onda do elétron, que tem um nome, equação de Schrödinger. Deve-se ao físico alemão Erwin Schrödinger, que conseguiu então decifrar esse enigma. Como seria a função de onda do elétron e como seria a equação de onda do elétron. Ele começa então o estudo para um domínio não relativístico. A energia do elétron seria então a energia cinética, P² sobre 2m, mais a energia potencial U. Né? Das relações de Broglie, lembrando que P é igual a H cortado vezes o K, e que a energia é igual a H cortado vezes a frequência angular ômega, né? A gente tem então a relação, né, que a H cortado ao quadrado K sobre 2m mais a energia potencial U deve ser igual à energia total do elétron, que é H cortado vezes a frequência angular ômega. Essa relação deve governar a evolução no espaço e no tempo de qualquer partícula que se mova sob a ação de um campo que é representado pela energia potencial U. Equação de onda do elétron, então. Vamos lá, a dedução da equação de onda do elétron feita por Schrödinger. Se o elétron é uma onda, então ele vai ter uma função de onda, que satisfaz a equação de onda. Vamos imaginar, então, que essa função de onda seja uma função harmônica, senoidal. Vamos colocar aqui, no caso, a notação, né, da exponencial imaginária, usando a formulação de Euler. Né? Vamos chamar, então, a função de onda pela letra grega psi, aquele tridente ali que aparece, é a letra grega psi. Então essa seria a função de onda do nosso elétron. Lembrando então da relação que o Schrödinger tinha partido para o domínio não relativístico, o H cortado ao quadrado, K ao quadrado sobre 2m, é só olhar, é a derivada segunda da função de onda psi com relação ao x, y e z, né, com a posição ou laplaciano de psi. Do outro lado, H cortado ômega é derivado com relação ao tempo de psi, que vai dar menos i ômega psi. Com tudo isso, Schrödinger chega à sua equação diferencial, que poderia ser escrita dessa maneira. Menos H cortado ao quadrado sobre 2m, Laplaciano de psi, mais a energia potencial vezes o psi, vai ser igual a IH cortado, derivada com relação ao tempo de psi. Essa é a equação de Schrödinger. Note que ele tem um jeitão da equação, né, de onda, de uma onda qualquer. A única diferença é que lá na direita tem um termo de derivada primeira e não derivada segunda, como costuma aparecer nas equações de onda usualmente. Essa diferença, né, se deve ao fato que o elétron ele tem, né, carga e massa, e tudo isso então leva a um comportamento um pouco diferente. Só isso. Né? Mas, de qualquer jeito, essa seria então a equação de onda que rege a propagação da onda de elétron. E a função de onda que descreve a energia que está sendo propagada é a função de onda psi. Né? Merece aqui um estudo maior da função de onda também. A interpretação física dessa função de onda. O que é essa função de onda afinal? Né? Toda função de onda tem uma interpretação física. Nós vimos agora recentemente que na onda eletromagnética a função de onda seriam os campos elétrico e campo magnético transportado pela onda eletromagnética. E agora, né, o que é que seria a interpretação? O que é que a onda de elétron transporta? Né? A interpretação é dada pelo físico Max Born, e ele diz o seguinte, né, que a função de onda do elétron ele é uma medida, né, da probabilidade de se encontrar o elétron. Mais especificamente, o módulo ao quadrado da função de onda deve ser igual
né, deve ser relacionado com a densidade de probabilidade de se localizar a partícula. Em outras palavras, se no instante t qualquer for feita a medida da posição de uma partícula descrita pela função de onda psi, então a probabilidade p de que a partícula seja encontrada entre r e r mais dr é dado pelo módulo de psi ao quadrado vezes o dr. Lembrando que psi é uma função complexa, portanto o módulo de psi ao quadrado é o complexo conjugado de psi vezes a função de onda psi. Dessa maneira, né, a gente deve frisar que a mecânica quântica deixou de ser determinística para se tornar estocástica, ou seja, probabilística. A partir desse momento, passa a não ter mais importância saber exatamente dados como posição, velocidade, etc. do elétron. Basta que a gente saiba de forma o mais próximo possível qual é a probabilidade de se encontrar elétron numa certa região do espaço com uma certa velocidade. Tudo de acordo com a incerteza de Heisenberg e agora com essa interpretação física dada por Max Born. E é isso mesmo, tá? Não interessa realmente saber onde o elétron se encontra exatamente. Basta termos uma noção clara da probabilidade de se encontrar o elétron. Isso é que vai levar a humanidade a construir todas as maravilhas que ele construiu na segunda metade do século XX e no início do século XXI. Por hoje é só, gente. Até a próxima videoaula, quando voltaremos resolvendo a equação de Schrödinger em várias situações. Por hoje é só. Obrigado.